Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai fazer a nossa análise completa do capítulo 341 do mangá. Semana deu uma pequena atrasada pra trazer o capítulo completo, mas sim, já vamos fazer a nossa análise e vamos ver tudo o que aconteceu. E como sempre, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, logo na primeira página deste capítulo, a gente já tem uma apresentação. Sou um dos 7 Ryuzen, e a gente vê 3 novos membros deste grupo. A primeira se chama Komari Imari. Ela tá ali se apresentando ao lado de Daizemon Oka. Também tá ali dando um tchauzinho. E por último, a gente tem um membro mascarado. Seu nome é Jozo Hanegatsuji. E então a gente logo vê os 3 mostrando os poderes do Zeten, ou melhor, do uso avançado do Ki, e isso logo na segunda página do mangá. Ambos, assim como foi também anteriormente, estão enfrentando o Asta. E quando eu digo enfrentando, eu quero dizer que eles estão derrotando facilmente o garoto da anti-magia, sem nenhuma dificuldade. Em todos os momentos, em todos os quadros dessa página, a gente vê o Asta sendo arremessado pra um lado, totalmente diferente. E aparentemente ele tá lutando contra um por um. E mesmo assim, com estilos de movimentações diferentes do garoto da anti-magia, utilizando a espada, sendo o único que não tá lutando apenas com as mãos, e está perdendo sem nenhuma chance. Vemos então o Daizemon olhando pro Asta e falando: você é o estrangeiro que o Ryuma havia falado pra gente, não é? Seja bem-vindo ao país do sol. E então a gente vê ele ali sorrindo muito, enquanto o Asta tá quase inconsciente, caído no chão. A gente via então o Jozo se perguntando se o garoto ia sobreviver. A gente via também o grande médico do país do sol querendo curar o Asta o mais rápido possível pra ele aguentar. E enquanto isso também, a gente via a Komari impressionada com o cabelo do Asta. Todos estavam se divertindo muito ao enfrentar o garoto da anti-magia. A gente via também a Komari pulando muito e se perguntando se todo mundo no reino de Clover tinha um cabelo parecido com o do Asta. E ele então dizia que não, na verdade, existia uma grande variedade de cabelos coloridos no reino de Clover. E isso deixava a Komari extremamente animada e impressionada com o reino de Clover, querendo saber muito mais. A gente então via o Jozo chamando ela e falando: Imari, e por que você tá usando essa maquiagem e essas roupas tão estranhas? Do jeito que você tá se camuflando, ninguém vai acreditar que você é uma ninja. Ela então responde ele dizendo: olha só, você tá usando essa máscara, como você quer falar de mim? Não seja tão quadrado assim. Ela então sai pulando e diz que ele tem que pensar um pouco menos e se deixar levar. E enquanto isso ele diz pra ela parar de falar sobre isso, porque ele já tá ficando envergonhado, porque todo mundo nos outros reinos vão pensar que eles são todos parecidos com ela. E então os dois começam a discutir bastante. A gente via então a Imari muito feliz e ela gritava que o que faltava no país do sol era um pouco de vida, e era por isso que ela tava ali. Então rapidamente a gente vê eles brincando que talvez um dia as roupas que a Imari usava poderia se tornar moda ali. A gente viu o Jozo dizendo que não pode acontecer, e enquanto isso, a gente via ela extremamente feliz com essa possibilidade. Víamos também o Daizemon com uma cara um pouco assustadora, dizendo que se encantava muito com as roupas da Imari, e isso deixou até mesmo ela assustada. E depois disso, a gente vê o Ryuma se aproximando, dizendo pro Asta: eles são divertidos, não são? Vemos então ele sorrindo muito e dizendo muito obrigado a todos os 3 por dedicar o seu tempo pra ajudar o nosso garoto aqui. E então a gente via na página seguinte todos eles animados, pulando, dizendo: pelo Sr. Ryudo. Todos faziam isso por ele. Eles faziam o que fosse preciso por ele. Todo mundo apoiava muito, se impressionava e também admirava tudo que ele dizia. E então, neste momento, a gente viu o Asta se levantando. Eles estavam perguntando se ele podia continuar. E então ele dizia que sim, ele já iria pra lá. Ele gritava muito, completamente animado. O garoto queria seguir o seu treinamento. Algum tempo então se passa, a gente vê essa passagem de tempo e a gente vê o Asta caído ao chão, extremamente cansado. Ele realmente não havia tido chance nenhuma naquele combate. Ele foi completamente, facilmente derrotado. O garoto então começava a pensar que aquele pessoal, eles não usaram nenhum poder mágico em nenhum momento. Eles não utilizaram os poderes de feitiçaria como eles chamam naquele lugar. Mesmo assim, eles são incrivelmente fortes, além do Zeten. E quando eles usam esse poder, é incrível. E então, por ter enfrentado esses 4 poderosos feiticeiros, ele conseguiu compreender algo incrível. Há diferentes classes e formas de conjurar e executar o Zeten, e cada um tem o seu próprio estilo. No momento de lançar o Zeten, se levássemos em consideração que
cada um tem o seu poder base de 10, existem alguns que repartem esse poder de 10 em 2 golpes de 5 e outros que preferem usar 5 golpes de 2 e assim dar mais golpes com menos poder do que alguns que preferem menos golpes com mais poder. Tem muitas possibilidades. O Asta, então, ainda cansado, deitado, ferido, ele pensava que ele precisava treinar bastante para encontrar uma forma de conseguir um buraco na defesa do seu inimigo e assim utilizar o Zeten de uma forma perfeita. Ele precisa encontrar milimetricamente e isso não vai ser nada fácil. O Asta então começava a pensar um pouco mais no seu lar. O que será que estavam fazendo no reino de Clover? Ele também olhava para o céu e pensava que este país estava sempre nublado. Víamos então uma pessoa se aproximando do Asta e ele olhando para o lado. Na página seguinte, a gente percebia que era a Ishika. O Asta então olhava para ela um pouco assustado e começava a se levantar. Já sentado no chão, ele se perguntava como ele deveria chamar ela. Deveria chamá-la de Senhorita Ishika. Ele se pergunta quantos anos ela tinha. Ele tem 18. E então ela responde que tinha 24 anos. Então Asta dizia: eu pensava que a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Ishika então logo muda de expressão. Ela fica furiosa. Ela pergunta: você tá me dizendo que eu pareço uma criança igual você? E ele então diz que não. Ele só diz que ela se aparenta muito jovem. Asta então pergunta: então como eu devo chamar você? Talvez por um apelido? Que tal Ishikazinha? E ela então diz: deixa isso pra lá. Me chama apenas de Ishika e pronto. Asta fica um pouco confusa. Ele se pergunta se ela tinha certeza. E então ela diz que sim. E também diz que o Ryuma havia pedido que ela fosse até ali pra ver como o Asta estava. E então Asta se perguntava: o Ryu? Ela então dizia que ainda que pareça que ele seja bem relaxado, na verdade ele é um homem muito ocupado. Ela dizia que a situação daquele lugar era muito instável e ele trabalhava muito pra fazer com que tudo ficasse tranquilo. Ele usava do poder do seu olho, a clarividência, e assim com o olho direito ele podia ver tudo o que estava acontecendo atualmente. Isso deixava o Asta um pouco surpreso, um pouco assustado. Ele se perguntava: clarividência? E o que é isso? Ele se perguntava afinal o que fazia com que o Ryu seja tão incrível assim. E então a Ishika dizia pra ele parar. Ela então gritava, pulava, a Ishika dizia: pense só como é não ter nenhum poder espiritual em seu corpo. Por causa da sua clarividência e os seus conhecimentos excepcionais, ele conseguiu o respeito de todo mundo. E ele assim conseguiu acabar com todos os distúrbios daquele lugar. Ela dizia que um estrangeiro como Asta jamais conseguiria entender tanta genialidade. Era impossível. Aquele homem era um autêntico prodígio. Ela realmente estava muito animada, muito feliz enquanto falava do Ryu. Então, depois disso, ela percebe que havia mudado um pouco de personalidade e se acalma. Ela diz que, enfim, o Ryu havia pedido para que ela treinasse um pouco Asta. Ela dizia que não era o que ela queria, porém, se ele pediu, então não tem o que ela fazer. Asta então dizia que dá para perceber que o Ryu realmente é uma pessoa que dá para confiar. E a Ishika baixava sua cabeça e dizia que sim, não só como líder daquele lugar, ele também salvou a vida dela e ela estava em dívida com ele. Asta então começava a sorrir e começava a pensar um pouco. Ele então começava a sorrir e dizia que não sabia que o amigo de infância do Capitão Yami e a irmã pequena dele eram tão incríveis assim. Então, ele também dizia que fazia sentido o que deles parecer tanto. O garoto seguia dizendo que no caso dele, ele estava em dívida com o Capitão Yami, porque ele foi o primeiro que aceitou o sonho dele e abriu caminho para ele chegar até onde ele chegou. Ele dizia que o irmão mais velho da Ishika era o maior orgulho do esquadrão. Ele era um pouco violento, mas ele era incrível. E então a Ishika dizia para o Asta ficar calado imediatamente. Ela então ficava séria, enquanto o Asta não estava entendendo. A Ishika dizia que não queria ouvir falar daquele homem. Então o Asta se perguntava: aquele homem? Por que você se refere assim ao Capitão Yami? Asta dizia: por quê? Você não quer saber mais sobre o seu irmão? O garoto então lembrava da história. Ele dizia: se eu me lembro bem, ele estava num barco de pesca e acabou naufragando. E então depois disso ele foi parar no reino de Clover. A Ishika então dizia: eu estou certa de que ele realmente pulou a parte da história que não o interessava contar. Ishika dizia que este homem era o pior e não queria saber nada dele. O Asta não estava entendendo, a expressão do garoto havia mudado. Ele até mesmo ficou um pouco bravo. Asta gritava: por mais que seja a sua irmã, você não pode falar assim dele. É verdade que ele passa dos limites às vezes, mas nesse momento a Ishika o interrompe dizendo: seu capitão, ele exterminou todos os membros do nosso clã. A Ishika estava furiosa e enquanto isso Asta estava sem reação. A gente viu o olhar dela mudando pra ira e depois disso víamos a jovem Ishika. Os olhos dela até mesmo brilhavam enquanto ela chamava pelo seu irmãozinho. Porém Yami, olhando pra trás, respondia: Ishika, não fique longe. Apenas isso com uma expressão séria. Uma história do passado do País do Sol. E assim a gente termina o capítulo 341 do mangá de Black Clover. O que o Capitão Yami realmente fez, o que isso realmente significa, o que realmente ele fez ao seu clã. Vamos descobrir tudo isso durante o próximo capítulo do mangá. O mangá de Black Clover tá realmente incrível e muitas revelações vão ser feitas a partir de agora. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do capítulo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!